organizações da sociedade civil brasileiras estão sob ataque desde o início do governo, onde o governo Bolsonaro culpabilizou as ONGs por diversos crimes que estão sendo cometidos no país, sem nenhuma prova, sem nada que desse qualquer tipo de consistência às acusações, mas as organizações estão sofrendo com isso. Como é que nesse cenário ONGs que estão sendo criminalizadas podem ter um protagonismo importante numa conferência global? Queria saber de vocês se há uma expectativa positiva, uma esperança até, não só da iniciativa privada brasileira, mas também na iniciativa privada internacional, com relação à manutenção, ao crescimento das propostas. O Brasil criou uma tradição, estava comentando isso esses dias, o Brasil criou uma tradição de lavar roupa suja em COP, né? O que a gente faz de reunião, né, em evento paralelo da COP, que tem lá o representante do Senado, da Câmara, as ONGs, as associações empresariais. Então, quando eu falo sociedade civil, eu não estou falando só das ONGs ambientalistas que estão sendo criminalizadas pelo governo, mas a sociedade civil de forma mais ampla. Então, tem organizações muito fortes, com boa articulação internacional, não só representando ONGs, mas também representando associações do setor privado e da academia. E às vezes, quando a gente, principalmente cobrindo o meio ambiente, parece que a gente fala ONG já é diretamente os onguistas comunistas, né, essa corja, mas na verdade é uma articulação muito ampla da sociedade. A gente tem empresários, cientistas, né, não dá para a gente achar que é só um tipo de ambientalista radical que está lá. É muito interessante mesmo essa mudança de contexto da participação brasileira. A gente já vinha percebendo sinais disso na conferência do ano passado, que aconteceu na Polônia, logo depois da eleição do Bolsonaro, e já teve alguns reflexos, assim. Então, foi a primeira vez que o Brasil ganhou aquele prêmio dado pelas ONGs, é um prêmio irônico, né, que é o chamado Fóssil do Dia. Foi a primeira vez que o governo ganhou o prêmio antes de começar o governo, né? Então, o Bolsonaro já ganhou o prêmio de cara pelas intenções que ele já anunciava, né, por exemplo, de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, e escolher o ministro foi o último ministro a ser escolhido, foi do Meio Ambiente, foi justamente no meio da COP, então a gente sentiu aquela repercussão, mas a gente já tem uma experiência com isso com a saída dos Estados Unidos, mas a participação internacional brasileira é completamente diferente da americana, né? Então, essa coisa de seguir o Trump achando que a gente vai vai continuar tendo o mesmo respaldo que os Estados Unidos continuam tendo, porque existe ainda internacionalmente uma expectativa de que o Trump, saindo do poder, os Estados Unidos possa voltar e possa, com isso, voltar a financiar ações climáticas. No Brasil é o contrário, né? O Brasil deixa de receber dinheiro, então o Brasil deixa também de ter espaço para negociação e até credibilidade para negociar, né? Mesmo assim, o governo não teve a coragem de revogar as metas estabelecidas na assinatura do Acordo de Paris, né? Ele simplesmente não está fazendo nada, mas não teve a coragem de simplesmente fazer a revogação. O que permanece em 2019 do Brasil no Acordo de Paris é a assinatura. É o que se mantém. É a ratificação, ele em tese, em tese não, do ponto de vista legal, ele foi incorporado ao arcabouço jurídico nacional a partir do momento que o Brasil o ratifica. Então, foi aprovado pelo Congresso, pelas duas casas, e a ratificação foi feita pelo então presidente Temer. Então, nós temos obrigações no âmbito do nosso arcabouço jurídico, mas na prática, sem governança, sem política de clima e sem os instrumentos para a sua implementação, o que permanece, o que a gente mantém é a nossa assinatura. E só não faz, como muito bem disse a Ana Carolina, o Brasil não pode se comparar aos Estados Unidos como player no cenário internacional. É um país extremamente importante em algumas áreas onde tinha protagonismo que era na agenda ambiental e de clima, perdeu. E hoje é um pária, hoje é um obstáculo para a agenda internacional. A Convenção de Clima das Nações Unidas nasceu no Brasil. Nasceu em 92, junto com outros grandes acordos, a Convenção de Biodiversidade, a Convenção de Combate ao Desmatamento, a Declaração do Rio, a Carta da Terra. Então, é parte de um conjunto de grandes acordos multilaterais em prol do desenvolvimento sustentável. O Brasil foi berço dessa convenção. E, ao longo da história da negociação, desempenhou um papel extremamente importante. Negociação do Protocolo de Quioto,
Depois, a negociação do Acordo de Paris. Em 2009, antes do Acordo de Paris, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a apresentar metas de limite das suas emissões. A primeira grande nação em desenvolvimento, a primeira grande nação emergente no mundo a colocar metas de redução das suas emissões ou de limitação das suas emissões. Isso levou outros grandes países em desenvolvimento a fazerem o mesmo, a China, a Índia, a África do Sul, o México e vários outros. Logo de início, o então presidente eleito ele desiste de ter o Brasil como anfitrião da COP25. Então já demonstrava, já dava indicação, já começava a formatar uma visão do mundo de que o novo governo ele era um governo problemático para a urgência de se enfrentar esse desafio global, que é o maior desafio do século XXI para o desenvolvimento de qualquer nação, que são as mudanças climáticas, que dizem respeito à nossa alimentação, nossa geração de energia, nossa segurança hídrica, nossa saúde, nossa qualidade de vida. É extremamente preocupante já naquele momento todas as indicações dadas pelo governo ao longo de 2019, elas foram se confirmando, um enfraquecimento da governança ambiental, socioambiental e climática do país, e nós temos uma meta de redução de desmatamento na Amazônia, que é limitar em 80% o desmatamento em comparação com uma média do período histórico de 96 a 2005. Significa que no ano que vem a área destruída na Amazônia não pode ser superior a 3.925 km². Nós estamos em quase 10.000 km² em 2019 e em alta para 2020. A taxa do ano que vem vai ser pior. Nós temos um conjunto de políticas desenvolvidas para diferentes setores que deveriam estar em implementação e não estão, assim como o próprio plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia é legal, isso é equivalente no Cerrado. E nós não temos muito a demonstrar. Agora, a cabeça baixa que o Brasil deveria chegar, e humildemente, ela não corresponde a um comportamento muito arrogante do discurso do presidente Bolsonaro nas Nações Unidas, na ONU, na abertura da sessão de debates gerais da Assembleia Geral das Nações Unidas, e não corresponde ao próprio comportamento do ministro do Meio Ambiente quando anunciou os números do desmatamento, dizendo que os países ricos devem para o Brasil, que o Brasil tem dinheiro a receber. Se tem algo a demonstrar de resultados, são resultados passados. No momento, o governo atual não tem credibilidade para pleitear apoio externo nenhum, porque não tem política, não tem governança de clima, e o desmatamento está em alta, e junto com o desmatamento, a violência contra comunidades extrativistas e povos indígenas, ela está subindo absurdamente. Nós chegaremos com uma imagem terrível lá fora, mas muito provavelmente com uma postura muito arrogante, dizendo que condicionando sentar na mesa para negociar qualquer coisa à chegada de recursos. Investir em ações que vão reduzir emissões são benéficas para a economia do país. Desmatamento só enriquece quem desmata. A sociedade paga um preço alto, porque perde biodiversidade, perde qualidade de solos, perde o equilíbrio do clima regional, local, regional, não apenas do planeta, por causa das emissões, e perde o equilíbrio do ciclo hidrológico, importantíssimo, por exemplo, para a agricultura. Investir em energia renovável é ganhar dinheiro. O Brasil tem soluções, tem os biocombustíveis, tem excesso de sol e ventos aqui no Brasil. Achei interessante que você trouxe toda a argumentação racional sobre por que o Brasil deve ficar no Acordo de Paris, mas eu não sei se isso segura o Brasil, porque a gente não está mais só no campo da racionalidade, né? Eu acho que o problema que eu percebi esse ano é que o governo federal conseguiu politizar a questão ambiental, né? Polarizar a questão ambiental, de uma forma que eu acho que a sociedade não comprou, porque a gente viu, por exemplo, protestos nas cidades quando teve a crise das queimadas na Amazônia, uma coisa que a gente nunca tinha visto. Então, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto. A gente sempre fala, pô, o Brasil não se relaciona com a Amazônia, né? O brasileiro das cidades não está nem aí para a Amazônia. Mas talvez porque tinha uma percepção de que alguém estava olhando para isso. E aí, quando o piloto sumiu, apertem os cintos, todo mundo sai na rua. Não, peraí, a gente se importa sim. Então, eu vejo que a questão ambiental não está polarizada na opinião pública, mesmo defensores do governo, eu vejo nos comentários, em mídias sociais, conseguem, os que são razoáveis e racionais, né, claro,
conseguem fazer ponderação quando entendem que tem uma coisa ali grave acontecendo com a questão ambiental. Por outro lado, associações empresariais, isso foi uma surpresa, se intimidaram um pouco de colocar posicionamentos que até o ano passado eles colocavam sem nenhum problema. Então, quando a gente teve a crise das queimadas que estourou, né, em agosto, a gente estava em Salvador naquela... Você não estava, né, naquela conferência? Eu sempre falo, a gente estava, porque você sempre está. Estava em Salvador naquela conferência da ONU e aí começa aquela crise, eu saio atrás de repercussões e aí vou pedir para as associações empresariais posicionamentos, né, sobre aumentou a queimada na Amazônia. E as respostas que eu escuto das assessorias de imprensa é: olha, a gente não quer entrar numa questão política. Virou uma questão política, quer dizer, até ontem era uma questão de todo mundo, né? Ninguém fala contra a Amazônia. Como assim? A gente precisa se posicionar e defender. E aí agora, porque o Bolsonaro coloca uma posição para um extremo, a gente fica receoso de parecer que é o outro extremo ou se posicionar sobre isso. Pois é. Então, eu vejo que as empresas continuam me mandando releases falando das suas ações de redução de carbono, principalmente as empresas que são multinacionais, mesmo que sejam empresas brasileiras, mas que são multinacionais, continuam prestando atenção nesse jogo climático, porque eu acho que essa é uma das principais incoerências, dificuldades do governo, é fazer essa conciliação entre a ala ideológica, antiglobalista, e a ala pró-mercado, porque o mercado é global, né? E as empresas continuam atuando nesse cenário global e com o mercado de carbono mais consistente na Europa, funcionando na Europa, as empresas brasileiras precisam se adequar a isso se elas quiserem exportar e competir lá fora. No meio do ano, a influência do setor do agronegócio sobre o governo mudou muito, passou a ter um silêncio do agro dividido por outras pautas, e que passou a não comentar mais, enfim, toda aquela série de absurdos que a gente viu com a contestação dos dados do desmatamento do INPE. E eu sei porque eu estava procurando as pessoas que normalmente eram as minhas fontes para... mas você comenta isso, mas comenta em off, pelo menos. Não, a gente não vai falar, isso não é da agricultura, isso é do meio ambiente. Ontem, você sempre comentou disso. Não, a gente não quer falar nem em off. Então, e aí eu comecei a perguntar, mas por que o agro não está falando? Cadê o agronegócio? Até escrevi uma análise na Folha, o silêncio do agronegócio está fazendo falta nesse debate, é um setor importante para se manifestar nesse momento, porque é diretamente afetado pela imagem do Brasil em relação às suas exportações. E isso teve uma repercussão no acordo do Mercosul com a União Europeia. Uma das condições desse acordo era que o Brasil implementasse o Acordo de Paris. Todos aqueles que estão engajados em mesas de diálogo, eles também estão, como a Ana Carolina bem disse, estão calados demais frente à série de retrocessos que a gente está observando no âmbito federal. Um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, não se falava em Greta, não se falava nas greves do clima das sextas-feiras, não existia esse movimento, o Extinction Rebellion, Fridays for Future, Parents for Future, Fathers for Future, todos esses movimentos eles foram importantíssimos para tornar, por exemplo, mudanças climáticas tema extremamente relevante em eleição no Canadá, em eleição na Austrália, mesmo que tenha vencido um governo anti-ação climática. A Austrália está sofrendo agora com incêndios absurdos, né? Nova Gales do Sul. Algumas semanas atrás teve um dia em que nenhuma gota de chuva caiu sobre todo o território australiano. E é um tema que está gerando movimentos importantes, como a declaração de emergência climática por parlamentos e o reconhecimento da emergência climática por governos no mundo inteiro, prefeituras de cidades europeias, parlamentos de países europeus. Eles têm feito esse reconhecimento. E essa mobilização das ruas ela não vai diminuir. Os cientistas estão dizendo, vocês não nos ouviram, agora ouçam os jovens.